Graça e paz. Vamos ouvir uma leitura na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Estamos meditando nesta carta, estamos lendo e vamos ouvir uma leitura no capítulo 8, versículos 31 ao 39. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Sem fé em Jesus, uma pessoa nunca estará salva. Por outro lado, aquele que crê em Jesus Cristo pode ter a segurança da certeza inabalável da salvação. E no texto que foi lido para nós, Paulo faz algumas perguntas que demonstram a segurança e a certeza dos salvos em Cristo. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Que coisas? As coisas que o apóstolo Paulo falou até aqui. E de forma mais específica, o que ele falou no capítulo 8 de Romanos, e de forma mais resumida nos versículos 28 a 30. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo não está sugerindo que não há nada contra nós. Pelo contrário, tem muitas coisas que são contra nós, que vêm contra nós. O mundo está contra nós, o diabo está contra nós, o pecado está contra nós. A própria passagem de Romanos lida para nós apresenta uma lista de coisas que estão contra nós. Está tudo contra nós. Então, o que o apóstolo Paulo quis dizer
quando pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele quis dizer o seguinte: se Deus é por nós, quem irá prevalecer contra nós? Se Deus é por nós, quem irá nos derrotar? Ninguém, nada. E aqui temos uma segurança muito grande. O cristão nascido de novo, Cristo vive nele. Então, nada pode derrotar uma pessoa que crê em Jesus Cristo, que morreu com Cristo, que ressuscitou com Cristo e que Cristo é sua vida. Cristo vive no interior dessa pessoa. Então, não pode ser derrotada. O que é um cristão verdadeiro? Eu entendo que um cristão verdadeiro é aquele que morreu com Cristo, que ressuscitou com Cristo, e Cristo é a sua vida, Cristo vive nele. Esse não pode ser derrotado, não pode ser bagunçado pelo pecado, porque o Deus que é por ele está nele, vive nele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem não permite que o cristão nascido de novo, que o crente verdadeiro em Cristo seja derrotado, é aquele que é por nós, em nós. Ele é por nós, em nós. Cristo vive em nós em todas as circunstâncias. Se Cristo vive em mim, mas eu não tenho poder para ser santo, é mentira, é fake, não tem o fato da verdade. Se Cristo vive em mim, mas não tenho poder para viver uma vida justa e santa, é uma enganação. Se Cristo vive em mim, mas eu não tenho condição de vencer essas coisas que são contra mim, que vêm contra, então essa conversa de que sou mais do que vencedor em Cristo é papo furado. A vitória, irmãos, é uma pessoa, e todos nós sabemos quem é essa pessoa. É Cristo. Nós não obtivemos vitória, Cristo obteve a vitória. Cristo é o vitorioso. Ele venceu no mundo, venceu na cruz, venceu na ressurreição, e agora ele vive em mim a totalidade da sua vitória. Qual tipo de vitória Deus quer que conheçamos? Esta aqui: não mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que faz funcionar a vida cristã, e nada mais. A vitória não consiste em que você vença, mas em que Cristo venceu em seu lugar. Você morreu e acabou. E agora Cristo vive em você. Ele vence vivendo em você. Jesus não vive em nós o fracasso, a derrota, a vergonha, o escândalo, a safadeza, a vida dúbia, nada disso. Paulo disse assim:
mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Cristo vive em nós e vence através de nós. Cristo ninguém derruba. Então, nós também não cairemos, porque Ele vive em nós. Por isso somos mais do que vencedores por Cristo, por meio dele, que vive em nós. Menos do que isso não é vida cristã autêntica. Se Deus é por nós, esse se aqui, se Deus é por nós, é uma condição, porque nem todos experimentam esse por nós, em nós, da parte de Deus. Esse Deus que é por nós é uma condição prioritária. Se nós temos essa disposição de Deus por nós, nada poderá ser contra nós. Não significa que não tem nada contra nós, mas significa que nada poderá prevalecer contra nós. É uma segurança muito grande. Significa também que nós não vivemos debaixo de pecado, debaixo de condenação. Porque o viver debaixo do pecado, o viver no pecado, é um viver sob condenação. Mesmo que todos os poderes do inferno se ajuntem contra nós, eles nunca poderão prevalecer, pois Deus é por nós. Deus é por nós. Havia um menino que o seu pai era um lutador, um campeão de luta. E um dia, uma patota de garotos briguentos correram atrás do menino para surrar, bater nele. E o menino correu porque o menino era fraquinho e ele não dava conta. E o menino correu o mais que podia. E virou uma esquina e encontrou o pai que vinha ao seu encontro. Ele agarrou no braço do pai e com a outra mão apontou para o pai e disse para os briguentos: este é o meu pai, pode vir. Quem veio? Ninguém. Saíram todos, voltaram. Quem encostou nele? Ninguém. Ele tinha o pai forte, campeão, vencedor de tantas lutas, e era por ele. E nós, irmãos, temos Deus por nós, temos Deus por nós. E mais do que isto, temos Deus em nós. Não é só Deus por nós, mas também em nós. Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante do Senhor e permanecer?
permanecer em pé para contar a história? Ninguém. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Somos conduzidos em Cristo. Deus nos conduz em Cristo. E como? Em triunfo. Quanto tempo? Diz aí sempre. Sempre. É uma questão de crer. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, aquele que está fora. Paulo continua perguntando: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Muitos pensam que Deus não poupou o seu filho para poupar o pecador. Muita gente pensa que Deus entregou o seu filho na cruz no lugar do pecador. E quando Jesus morreu, Deus passou a considerar o pecador inocente, justo, e como se nunca tivesse pecado. Não é assim que a palavra de Deus ensina, nem é assim que ele fez lá na cruz do Calvário. O próprio Deus diz por meio da sua palavra que ele não inocenta o culpado. Deus nos diz que não considera o culpado inocente. Deus julga o pecador corretamente. Deus nos julga corretamente. E o julgamento de Deus, o julgamento correto de Deus, é a morte. A nossa morte em Cristo na cruz. Porque sabemos que Cristo morreu por nós, mas ao morrer por nós, também nos levou a morrer com Ele aquela morte. Sabemos disso porque está escrito na palavra de Deus. Nós pecamos contra Deus, e o nosso pecado tem que ser punido devidamente. E a punição estabelecida por Deus em sua palavra é a morte do pecador. Do ponto de vista espiritual aqui, quando estamos se referindo, falando da cruz do Calvário, a morte do pecador lá é uma morte do ponto de vista espiritual no corpo de Cristo. Foi o que aconteceu, irmãos, na cruz. Cristo nos levou a morrer com Ele para o pecado. Se você não crer, sua morte com Cristo, a fim de ser justificado do pecado, você continuará culpado e Deus terá que lançá-lo depois no inferno, ou seja, no lago de fogo. Crendo
a nossa morte com Cristo, com Ele também fomos ressuscitados. Estamos ressuscitados em Cristo e Cristo é a nossa vida. A prova máxima de que Deus é por nós é que Deus não poupou o seu Filho, mas antes os entregou. E o Filho também se entregou. É a morte na cruz. É comum pedir sinais para provar que Deus é por nós. Essa é uma mentalidade. Pedir sinais para provar que Deus é por nós. Agora sei que Ele é por mim, porque eu vi, porque aconteceu o que eu queria. Não, irmãos, não. Essas coisas podem ser a providência soberana de Deus na nossa vida, mas não a prova de que Deus é por nós. A prova é esta, Romanos capítulo 5, versículo 8 e 9. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Eu creio que Deus é por mim. Eu creio que Deus é por mim, porque Ele deu o que é mais precioso, o seu Filho, e deu por mim. E o seu Filho também deu-se a si mesmo por mim. E com Ele, com o Filho, nós ganhamos tudo, exatamente tudo nele. Tendo Cristo, você tem tudo, porque tudo vem com Ele nele. Cristo é a única resposta de Deus para cada necessidade nossa. Cristo é a única resposta de Deus para cada necessidade nossa. Cristo é o cumprimento de todas as coisas em nós. Por isso, nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Paulo continua perguntando: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem poderá acusar e prevalecer contra os escolhidos de Deus? Ninguém. Não é que não temos acusadores, mas são nulas, inúteis, sem efeito essas acusações contra os eleitos de Deus. O único que pode acusar, irmãos, acusar legalmente e tem esse direito é Deus. Mas ao invés de acusar, o que ele fez? Ele justificou. Ele justificou. Deus não tem mais nenhuma acusação para fazer contra o seu escolhido, porque ele já justificou o seu escolhido. Você sabia? Deus não tem mais nenhuma acusação contra nós, contra os escolhidos de Deus, porque ele já justificou.
Significa que Deus nos julgou corretamente e está satisfeito. Deus nos julgou corretamente e agora Ele está satisfeito com o julgamento dele. Deus não nos justificou de maneira ilegal e imoral. Ele não nos justificou de maneira conivente com o nosso pecado. Ele não varreu para debaixo do tapete a sujeira que fizemos, nem engavetou os nossos pecados. Ele condenou o pecado em seu corpo. Romanos 8, versículo 3. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. A palavra condenação aí envolve uma execução. Envolve uma execução. A nossa execução no corpo de Jesus na cruz. Ele nos justificou pelo seu sangue, pela sua morte e pela sua ressurreição. É uma justificação abrangente e eterna. Quem nos condenará? Quem nos condenará? É Cristo Jesus que morreu? Ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Com a sua morte e com a sua ressurreição, Ele removeu todas as condenações. Não tem nenhuma. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque não há mais condenação nenhuma. Por que não há mais condenação? Nenhuma condenação. Porque Jesus morreu. Ele morreu e carregou sobre o seu corpo todos os nossos pecados e também nos fez morrer em seu corpo para o pecado. Depois da morte, Ele ressuscitou. E o Pai, pelo seu Espírito, entrou com a ressurreição do seu Filho. E nós que estávamos mortos em seu Filho, fomos também ressuscitados juntamente com Ele. Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo, juntamente com Ele, nos dando uma vida que agora nos conduz fora do pecado. E por último, vemos aqui que Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Intercedendo para que a sua morte e ressurreição prevaleça em nós todo o tempo e o tempo todo. Ele garante para que os benefícios
trazidos pela sua morte e ressurreição, operem em nós. Que coisa boa! Ele garante para nós os benefícios trazidos pela sua morte e ressurreição. Ele intercede por nós, à direita do Pai. A salvação de Deus prevalece em nós e através de nós, e jamais nos deixa perdidos pelo caminho. Finalmente, Paulo pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Não é quem nos separará do nosso amor a Cristo. Não foi o que ele falou. Mas quem nos separará do amor de Cristo? Não é o nosso amor, mas o amor de Cristo. O seu amor por nós. O seu amor, o amor de Cristo, nos atou a Ele para sempre. Nos ligou a Ele para sempre. Então, irmãos, nada poderá nos desgrudar dele. Nada. Ele faz uma lista de coisas. Aí, nos versículos 35 e 34 de Romanos 8. Não depende de nós, depende dele. Ele não prometeu que não teríamos essas coisas que ele listou. Mas, com o seu poder, nos dá todas as condições para passarmos por todas essas coisas. É o amor de Deus por nós e em nós. Irmãos, o amor derramado, o amor de Deus derramado na cruz por nós, é Cristo mesmo. Foi Ele que foi derramado na cruz por nós. Agora, Ele está em nós em uma união indissolúvel. Nada pode separar a gente dele. Nada pode afastar a gente dele. Nada pode melar o nosso relacionamento com ele. Nenhuma circunstância pode atrapalhar a nossa comunhão, a nossa vida em Cristo. Que essas verdades cada vez mais ganhem o nosso coração, nossos afetos, que possamos cada vez mais crescer nessa compreensão e viver inteiramente para Ele. Isto não pode ser uma questão de especulação, uma questão intelectual, um conhecimento da mente apenas. Isto tem que ser uma fé subjetiva, real, internalizada dentro de nós. Deus não quer ninguém que pense que tem a experiência com Cristo, mas que de fato tenha. Então aqui, nessas questões levantadas pelo apóstolo Paulo,
enxergamos uma segurança muito grande. Segurança dos salvos, dos eleitos, da salvação. Que segurança? Eu sou amado de Deus. Eu sou amado de Deus. Estou abrigado, estou seguro, estou protegido em seu amor. Não deixe de crer. Não deixe de crer.